28. A Biblioteca do Duque de Roxburgh. Novembro de 1810 a janeiro de 1811. Em fins de 1810, a situação do governo era tão ruim quanto possível, mas notícias chegavam aos ministros a cada momento. Os franceses triunfavam por toda parte. As grandes potências europeias que haviam se unido à Grã-Bretanha para lutar contra o imperador Napoleão Bonaparte e que por ele foram subsequentemente derrotadas, agora descobriam seu erro e se tornavam aliadas de Bonaparte. No país, o comércio fora destruído pela guerra e homens de todas as regiões do reino estavam falidos. As colheitas fracassaram por 2 anos consecutivos. A filha mais nova do rei adoeceu e faleceu, e ele enlouqueceu de desgosto. A guerra destruiu todo o bem-estar vigente e lançou o futuro numa obscuridade profunda. Soldados, comerciantes, políticos e agricultores amaldiçoavam a hora em que tinham nascido, mas os magos, uma raça diferente de homens, se é que já existiu uma, estavam deliciados com o curso dos acontecimentos. Havia centenas de anos, a arte da magia não era tão respeitada, toda a tentativa de ganhar a guerra acabara em desastre, e a magia parecia ser agora a maior esperança da Grã-Bretanha. Cavalheiros dos vários departamentos do Ministério da Guerra e do Ministério da Marinha ansiavam por empregar Mr. Norrell e Mr. Strange. A premência do trabalho na casa de Mr. Norrell na Praça Hanover era com frequência tão grande que as visitas viam-se obrigadas a esperar até às 3 ou 4 horas da manhã para enfim serem atendidas pelos dois magos. Isso não era uma terrível provação se houvesse um grupo de cavalheiros aguardando na sala de visitas de Mr. Norrell, mas era um infortúnio para o último deles, pois nunca é agradável ter de esperar no meio da noite do lado de fora de uma porta por trás da qual dois magos praticam magia. 56ª nota. Uma história que circulava na época, ouvida em todo lugar, era a dos esforços frustrados do imperador Napoleão Bonaparte para encontrar um mago para si mesmo, os espiões de Lord Liverpool. 57ª nota. Informaram que o imperador sentia tal inveja do êxito dos magos ingleses que mandara oficiais procurarem em todo o império uma pessoa ou pessoas com habilidades mágicas. Até então, porém, haviam descoberto somente um holandês chamado Witloof, que possuía um guarda-roupa mágico. O guarda-roupa fora transportado para Paris numa Barouche Landau. Em Versalhes, Witloof afiançara o imperador que poderia obter-se resposta a qualquer pergunta dentro do guarda-roupa. De acordo com os espiões, Bonaparte fez ao guarda-roupas estas 3 perguntas. O filho que a imperatriz espera será menino? O czar da Rússia mudará de lado outra vez? Quando os ingleses serão derrotados? Witloof entrou no guarda-roupa e saiu como se demônios do inferno estivessem urrando dentro dele. Nuvens de pequeninas estrelas prateadas saíam pelas frestas e dobradiças, e o guarda-roupa tremia ligeiramente sobre seus pés esféricos. Depois da resposta às 3 perguntas, Bonaparte fitou o guarda-roupa em silêncio por alguns instantes e em seguida avançou para ele e abriu-lhe as portas. Dentro encontrou um ganso para fazer os barulhos, um pouco de nitrato de potássio para produzir as estrelas prateadas e um anão para inflamar o nitrato de potássio e incitar o ganso. Ninguém sabia ao certo o que acontecera com Witloof e o anão, mas o imperador havia comido o ganso no jantar da noite seguinte. Em meados de novembro, o Ministério da Marinha convidou Mr. Norrell e Mr. Strange para Portsmouth, a fim de inspecionarem a frota do Canal da Mancha, honra em geral reservada a almirantes, heróis e reis. No dia marcado, os dois magos e Arabella desceram a Portsmouth na carruagem de Mr. Norrell. Sua entrada na cidade foi saudada com salvas de canhão
de todos os navios na enseada e de todos os arsenais e fortes circundantes. Transportaram-nos em barco a remos entre os navios na Spithead, acompanhados de toda uma hoste de almirantes, oficiais generais da armada e capitães em várias barcaças. Outras embarcações menos oficiais também se achavam presentes, abarrotadas de bons cidadãos de Portsmouth que ali se encontravam para ver os dois magos, acenar e aplaudir. Ao retornarem a Portsmouth, Mr. Norrell e Mrs. Strange inspecionaram o arsenal da marinha, e à noite realizou-se um grande baile em sua honra no salão de festas, e toda a cidade estava iluminada. O baile foi considerado um evento deveras agradável. Houve um aborrecimento sem importância mais cedo, quando alguns convidados mostraram-se tolos o bastante para fazer comentários com Mr. Norrell sobre a amenidade da ocasião e a beleza do salão de baile. A resposta rude do mago os convenceu de pronto de que ele era um homem rabugento, desagradável, sem disposição para falar com quem estivesse abaixo do posto de almirante. Contudo, encontraram grande compensação para a tal decepção nos modos alegres e cândidos de Mr. e Mrs. Strange. Eles estavam felizes em ser apresentados aos principais habitantes de Portsmouth e falavam com admiração de Portsmouth, dos navios que tinham visto e de assuntos navais e náuticos em geral. Mr. Strange dançou todas as danças, sem exceção. Mr. Strange não tomou parte apenas em duas, e ambos só voltaram para seus aposentos na estalagem Crown pouco antes das 2 horas da manhã no corredor. Desculpe, senhor, disse o homem, mas o almirante do porto naval mandou dizer que o Black Joke chocou-se contra o banco dos cavalos. Mandou o capitão Gilbey buscar um dos magos, mas o outro mago está com dor de cabeça e não vai. Isso não era, talvez, tão compreensível como o homem pretendia, e Strange suspeitou que, mesmo que estivesse bem mais alerta, não o teria entendido. Entretanto, estava claro que algo sucedera e era preciso que ele fosse a algum lugar. Diga ao capitão, sei lá quem, que espere, informou com um suspiro. Irei em seguida. Vestiu-se e desceu ao térreo. No salão de café deu com um jovem que trajava o uniforme de capitão e andava de um lado para o outro. Era o capitão Gilbey. Strange se lembrava dele do salão de baile, um homem que parecia inteligente e de boas maneiras. O capitão mostrou-se bastante aliviado ao ver Strange e explicou que um navio, o Black Joke, encalhara num bando de fronte a Crown, com um criado da estalagem a controlar o cavalo. Strange e o capitão Gilbey subiram, e o capitão os conduziu rapidamente pela cidade. A cidade começava a despertar com um ar de indisfarçável urgência e apreensão. Janelas se abriram, cabeças com gorros de dormir despontavam delas e gritavam perguntas para baixo. Pessoas na rua respondiam. Um grande número de cidadãos parecia correr na mesma direção da pequena carruagem do capitão Gilbey. Quando chegaram à fortificação, o capitão Gilbey estancou. O ar estava frio e úmido e uma brisa fresca soprava do mar. Um pouco à frente, um enorme navio estava inclinado para um lado, com as velas a se arrastarem inutilmente nas águas cinza-chumbo. Viam-se marinheiros pequeninos, escuros e distantes, agarrando-se à amurada e descendo pelo costado. Cerca de 10 barcos a remo e pequenos veleiros juntavam-se ao redor do navio. Aos olhos nem um pouco náuticos de Strange, parecia simplesmente que o navio havia assentado a quilha e adormecido. Se estivesse no lugar do capitão, pensou, teria ido falar duramente com o navio e mandado que se erguesse de novo. Com certeza inúmeros navios vão e vêm o tempo todo em Portsmouth. Como isso pode acontecer? O capitão Gilbey encolheu os ombros. Não é algo tão extraordinário como o senhor imagina. O capitão do Black Joke talvez não conhecesse bem os canais da Spithead, ou talvez estivesse bêbado. Uma grande multidão se juntava. Todo habitante de Portsmouth tem uma ligação com o mar e com navios, e algum interesse a proteger.
A conversa cotidiana gira em torno dos navios que entram e saem da enseada e dos que estão fundeados na Spithead. Um acontecimento como esse despertava uma preocupação quase geral. Atraía não só os vadios habituais do lugar, bastante numerosos, como também cidadãos e comerciantes mais respeitáveis, e, claro, qualquer cavalheiro da marinha com tempo disponível para ir até lá dar uma espiada. Já se instalava uma intensa polêmica sobre o que o capitão do navio fizera de errado e o que deveria ser feito para corrigi-lo. Assim que entendeu quem era Strange e o que fora fazer lá, a multidão lhe transferiu com prazer o benefício de inúmeras opiniões. Como, infelizmente, empregavam um sem número de termos náuticos tudo que Strange conseguiu obter, foi uma vaga impressão das ideias dos informantes. Depois de ouvir uma explanação, cometeu o erro de perguntar o que significavam pôr a capa e barlaventear, o que deu origem a uma explicação tão confusa dos princípios da navegação que no fim ele entendeu ainda menos do que no início. Bem, disse ele, o problema principal é sem dúvida que o navio está de lado. Devo pô-lo em posição vertical? Isso seria muito fácil de fazer. Meu Deus, não! Exclamou o capitão Gilbey. De nada serviria. A quilha quase com certeza bateria na areia e se romperia. A água entraria e todos se afogariam. Ah, fez Strange. Sua tentativa seguinte mostrou-se ainda pior. Alguma coisa que alguém dissera acerca de uma brisa fresca soprando o navio para longe do barco de areia o levou a pensar que o vento poderia ajudar. Quando erguia as mãos para começar a invocar um desses ventos, o capitão Gilbey perguntou: "O que está fazendo?" Strange lhe disse: "Não, não, não!" gritou o capitão, estarrecido. Algumas pessoas se apoderaram fisicamente de Strange. O homem começou a sacudi-lo com energia, como se pensasse que assim dispersaria qualquer magia antes que ela tivesse efeito. O vento vem do sudoeste, explicou o capitão Gilbey. Se ganhar ainda mais força, lançará o navio contra o banco de areia e quase com certeza o partirá. Todo mundo se afogará. Ouviu-se alguém comentar que era humanamente impossível entender por que o Ministério da Marinha tinha uma opinião tão favorável de um sujeito cuja ignorância era tão espantosa. Um segundo homem replicou com sarcasmo que ele talvez não fosse um mago de fato, mas que dançava muito bem. Uma terceira pessoa riu. Como é que se chama a areia? Perguntou Strange. O capitão Gilbey abanou a cabeça de modo exasperado, indicando que não fazia a menor ideia do que Strange queria dizer. O lugar. Essa coisa que prendeu o navio, insistiu Strange. Algo a ver com cavalos, não é? Banco de areia. Se chama Banco dos Cavalos. O banco de areia se chama Banco dos Cavalos, respondeu com frieza o capitão, virando-se de lado para falar com outra pessoa. Nos 2, 3 minutos seguintes, ninguém deu a menor atenção ao mago. Observavam o avanço de chalupas, briguês e barcaças em torno do Black Joe. Olhavam para o céu, conversavam sobre as mudanças do tempo e se perguntavam onde o vento estaria, na pré-mar. De repente, várias pessoas chamaram a atenção para as águas. Algo estranho aparecera lá. Uma coisa grande, prateada, com uma cabeça comprida e de formato estranho, com melenas semelhantes a ervas daninhas esbranquiçadas por trás da cabeça. Parecia nadar em direção ao Black Joke. Nem bem a multidão começou a exclamar e assim indagar sobre o misterioso objeto, vários outros apareceram. Em pouco tempo havia toda uma hoste de formas prateadas, mais do que se poderia contar, todas nadando rumo ao navio com desenvoltura e velocidade. Mas o que são? Perguntou um homem na multidão. Eram grandes demais para ser homens, e nada parecidos com peixes ou golfinhos. São cavalos, respondeu Strange. E de onde vêm? Perguntou outro homem. Eu os fiz, disse Strange, com areia. Com a areia do banco dos cavalos, para ser mais preciso. Mas não vão se dissolver? Perguntou alguém. E para que servem? Indagou o capitão Gilbey. São feitos de areia, de água do mar e de magia, e durarão enquanto tiverem trabalho a fazer, explicou Strange. Capitão Gilbey, peça a um dos barcos que leve uma mensagem ao capitão do Black Joke dizendo que seus homens devem atrelar os cavalos ao navio tantos quanto puderem.
os cavalos puxaram o navio para fora do banco de areia. Ah! Exclamou o capitão Gilbey. Muito bem. Sim, claro. Meia hora após a mensagem chegar ao Black Joke, o navio estava fora do banco de areia, enquanto os marinheiros ocupavam-se em corrigir as velas e fazer um sem número das coisas que os marinheiros fazem. Coisas à sua maneira, tão misteriosas quanto as atividades de um mago. Entretanto, é necessário dizer que a magia não funcionou exatamente como Strange pretendia. Ele não imaginara que haveria tanta dificuldade em capturar os cavalos. Supôs que no navio houvesse um número suficiente de cordas para fazer os cabrestos e regulara a magia de modo que os cavalos fossem os mais dóceis possíveis. Mas marinheiros conhecem pouco sobre cavalos. Tudo o que conhecem é o mar. Alguns marinheiros deram o melhor de si para conter os cavalos e arreá-los, mas muitos não tinham a menor ideia de por onde começar ou sentiam muito medo das criaturas prateadas e espectrais para delas se aproximarem. Dos 100 cavalos que Strange criara, apenas uns 20 foram afinal atrelados ao navio. Esses 20, por certo, desempenharam um papel decisivo para desencalhar o Black Joke do banco de areia. Mas igualmente útil foi o cavalo enorme que ia nascendo do banco de areia, enquanto mais e mais cavalos eram dele criados. Em Portsmouth, a opinião sobre Strange se dividia entre ele ter feito algo magnífico ao salvar o Black Joke ou meramente ter usado o acidente para promover sua carreira pessoal. Muitos capitães e oficiais da região afirmaram que o tipo de magia que ele realizara fora bastante ostentosa e se destinara, evidentemente, mais a chamar a atenção sobre seus talentos e impressionar o Ministério da Marinha do que a salvar o navio. Tampouco estavam satisfeitos com os cavalos de areia. Eles não desapareceram quando o trabalho terminou, como Strange garantiu que sucederia. Em vez disso, ficaram nadando na Spithead por um dia e meio, após o que assentaram e se transformaram em bancos de areia, em lugares totalmente imprevisíveis. Os mestres e os pilotos de Portsmouth se queixaram ao almirante do porto naval de que Strange alterara de modo permanente os canais e os bancos de areia na Spithead, o que não só ocasionaria à Marinha Britânica muitas despesas, como a obrigaria a refazer as sondagens e os levantamentos do ancoradouro. Em Londres, contudo, onde os ministros sabiam tão pouco sobre navios e marinharia como Strange, apenas uma coisa estava clara: Strange salvara um navio cuja perda teria custado ao Ministério da Marinha uma grande soma de dinheiro. Os mestres e os pilotos de Portsmouth se queixaram ao almirante do porto naval de que Strange alterara de modo permanente os canais e os bancos de areia na Spithead, o que não só ocasionaria à Marinha Britânica muitas despesas, como obrigaria a refazer as sondagens e os levantamentos do ancoradouro. Em Londres, contudo, onde os ministros sabiam tão pouco sobre navios e marinharia como Strange, apenas uma coisa estava clara: Strange salvara um navio cuja perda teria custado ao Ministério da Marinha uma grande soma de dinheiro. Uma coisa que o resgate do Black Joke demonstra, observou Sir Walter Pole a Lord Liverpool, é a enorme vantagem de se ter um mago por perto, capaz de lidar com uma crise assim que ela ocorre. Sei que já pensamos em enviar Norrell a algum lugar e fomos obrigados a desistir, mas que tal Strange? Lord Liverpool refletiu sobre isso. Creio, disse, que só poderíamos justificar o envio de Mr. Strange para servir como um dos generais se estivermos razoavelmente seguros de que esse general, em pouco tempo, obteria algum sucesso contra os franceses. Qualquer outra coisa seria um imperdoável desperdício dos talentos de Mr. Strange, dos quais, Deus sabe, precisamos muitíssimo aqui em Londres. Honestamente, não é uma boa escolha. De fato, não há outro senão Lord Wellington. Ah, excelente! Lord Wellington estava em Portugal com o exército, de forma que não se poderia apurar sua opinião com facilidade, mas por uma estranha coincidência, a esposa dele morava no número 11 da rua Harley, bem em frente à casa de Sir Walter. Nessa noite, quando voltou para casa, Sir Walter bateu à porta de Lady Wellington e perguntou a sua senhoria o que pensava que Lord Wellington diria sobre a ideia de um mago. Lady Wellington, porém, uma mulher de baixa estatura e infeliz,
cujas opiniões o marido não tinha em alta conta, não sabia. Strange, de sua parte, ficou encantado com a proposta. Arabella, embora menos encantada, assentiu de pronto. O maior obstáculo à ida de Strange provou ser Norrell, o que, aliás, não surpreendeu a ninguém. No último ano, Norrell passara a contar muito com o discípulo. Consultava Strange sobre todos os assuntos que, em tempos passados, eram confiados a Drawlight e Lascelles. Mr. Norrell não falava de outra coisa a não ser de Strange quando Strange estava ausente, e não falava com ninguém a não ser com Strange quando Strange estava presente. Esses sentimentos de ligação pareciam mais fortes por serem de todo novos. Nunca antes ele se sentira à vontade com a companhia de quem quer que fosse. Se numa sala de estar ou salão de baile apinhados de gente, Strange dava um jeito de escapulir por 15 minutos, Mr. Norrell mandava Drawlight ir à procura dele para descobrir aonde tinha ido e com quem conversava. Assim, Mr. Norrell ficou chocado ao tomar conhecimento de que havia um plano para enviar seu único discípulo e amigo para a guerra. Estou pasmo, Sir Walter, disse, de que o senhor tenha sequer sugerido tal coisa. Mas todo homem deve estar preparado para fazer sacrifícios em nome de seu país durante uma guerra, replicou Sir Walter com certa irritação. Milhares já o fizeram, como sabe. Mas eram soldados, exclamou Mr. Norrell. Acredito que um soldado seja bastante valioso à sua maneira, mas nada que se compare à perda que a nação sofreria se algo sucedesse a Mr. Strange. Existe, pelo que me consta, uma escola em High Wycombe, onde 300 oficiais são treinados todos os anos. Quem me dera ter a sorte de poder contar com 300 magos para instruir. A magia inglesa, então, estaria numa situação mais promissora do que agora. Depois de Sir Walter haver tentado e fracassado, Lord Liverpool e o Duque de York se incumbiram de conversar com Mr. Norrell sobre o assunto, mas nenhum deles conseguiu persuadir o mago a ver a proposta de partida de Strange de outro modo que não com horror. Já pensou, senhor, disse Strange, no grande respeito que a magia inglesa conquistará? Claro que sim, retrucou Mr. Norrell com irritação. Mas isto é praticamente como evocar o Rei Corvo e todo aquele tipo de magia desarrazoada e nociva que a visão de um mago inglês num campo de batalha suscita. As pessoas começarão a pensar que invocamos espíritos mágicos e consultamos corujas e ursos, ao passo que minha esperança é que magia inglesa seja considerada uma profissão discreta e respeitável. Na realidade, o tipo de profissão que... Mas, senhor, disse Strange, interrompendo às pressas um discurso que já ouvira centenas de vezes. Não contarei com o apoio de cavaleiros mágicos, e cometeríamos um grande erro ao ignorar outros motivos. O senhor e eu com frequência nos queixamos de como continuamente nos pedem que realizemos o mesmo tipo de magia repetidas vezes. Creio que as necessidades da guerra exigirão de mim magias que nunca fiz antes, e como muitas vezes dissemos um ao outro, senhor, a prática da magia facilita sobremaneira o entendimento da teoria, mas os dois magos tinham temperamentos por demais diferentes para concordarem sobre esse ponto. Strange falava em enfrentar o perigo a fim de glorificar a magia inglesa. Sua linguagem e as metáforas que utilizava eram todas extraídas de jogos de azar e da guerra, e era pouco provável que recebessem a aprovação de Mr. Norrell. Mr. Norrell assegurou a Strange que ele julgaria a guerra por demais desagradável. Quase sempre se está molhado e gelado num campo de batalha. Gostará bem menos do que imagina. No decorrer de janeiro e fevereiro de 1811, parecia que a oposição de Mr. Norrell impediria Strange de partir para a guerra. O erro de Sir Walter, Lord Liverpool, o Duque de York e Strange tinham o erro que Sir Walter, Lord Liverpool, o Duque de York e Strange tinham cometido fora apelar à nobreza, ao patriotismo e ao senso de dever de Mr. Norrell. Não há dúvida de que o mago possuía tais virtudes, mas havia nele princípios mais fortes que se opunham a qualquer faculdade mais elevada. Por sorte, dois outros cavalheiros sabiam como lidar com o caso de forma mais eficaz. Lascelles e Drawlight estavam tão desejosos como todo mundo de que Strange fosse para Portugal e, em sua opinião,
O melhor método para alcançar isso era tirar proveito da preocupação de Mr. Norrell com o destino da biblioteca do Duque de Roxburgh. Essa biblioteca era, havia muito, um espinho encravado em Mr. Norrell. Tratava-se de uma das mais importantes bibliotecas particulares do reino, inferior apenas à de Mr. Norrell. Tinha uma história comovente e curiosa. Cerca de 50 anos antes, quis o acaso que o Duque de Roxburgh, um cavalheiro muito inteligente, civilizado e respeitável, se apaixonasse pela irmã da rainha e pedisse ao rei permissão para esposá-la. Por motivos concernentes à etiqueta da corte, formalidades e precedência, o rei recusara. Desconsolados, o duque e a irmã da rainha fizeram uma promessa solene de se amarem para sempre e jamais, sob qualquer incentivo, esposar quem quer que fosse. Se a irmã da rainha cumpriu sua parte da jura, eu não sei, mas o duque se refugiou em seu castelo nas fronteiras escocesas e, para preencher seus dias solitários, começou a colecionar livros raros, primorosos, manuscritos medievais iluminados e edições dos primeiros livros impressos produzidos em oficinas de homens de grande gênio, como William Caxton, de Londres, e Walderfer, de Veneza. Nos primeiros anos do século, a biblioteca do Duque constituía uma das maravilhas do mundo. Sua graça apreciava poesia, cavalaria, história e teologia. Não se interessava por magia em especial, mas como todos os livros antigos o encantavam, teria sido bastante singular não encontrar em sua biblioteca um ou dois textos sobre magia. Mr. Norrell escrevera ao Duque inúmeras vezes, pedindo-lhe que lhe permitisse examinar e, talvez, adquirir os livros de magia que porventura sua graça possuísse. O Duque, porém, não se sentiu inclinado a satisfazer a curiosidade de Mr. Norrell, e sendo imensamente rico, tampouco desejava o dinheiro de Mr. Norrell. Tendo permanecido fiel à promessa feita à irmã da rainha durante longos anos, o Duque não tinha filhos e nenhum herdeiro declarado. Após sua morte, inúmeros de seus parentes homens foram assaltados pela forte convicção de que estavam prestes a se tornar o novo Duque de Roxburgh. Esses cavalheiros apresentaram suas reivindicações ao Comitê de Privilégios da Câmara dos Lordes. O comitê as examinou e concluiu que o novo duque era ou o general de divisão Kerr, ou Sir James Innes. O comitê as examinou e concluiu que o novo duque era ou o general de divisão Kerr ou Sir James Innes. Mas, como não estava bem certo de qual deles deveria ser, o comitê resolveu refletir mais longamente sobre o assunto. No início de 1811 ainda não havia tomado uma decisão. Numa fria e úmida manhã de terça-feira, Mr. Norrell se encontrava em sua biblioteca na casa da Praça Hanover, em companhia de Mr. Lascelles e Mr. Drawlight. Childermas também estava presente a escrever cartas para vários departamentos do governo em nome de Mr. Norrell. Strange fora para Twickenham com Mrs. Strange visitar um amigo. Lascelles e Drawlight falavam do litígio entre Kerr e Innes. Uma ou duas alusões aparentemente aleatórias de Lascelles sobre a famosa biblioteca capturaram a atenção de Mr. Norrell. O que sabemos sobre esses homens? Perguntou a Lascelles. Têm eles algum interesse na prática da magia? Lascelles sorriu. Quanto a isso, o senhor fique tranquilo. Garanto-lhe que o único interesse de Innes ou Kerr é se tornar duque. Não creio que jamais tenha visto algum deles abrir um livro. Mesmo? Não se interessam por livros? Bem, isso é bastante animador. Mr. Norrell meditou por um instante. Mas suponhamos que um deles tome posse da biblioteca do Duque. Por acaso encontre numa das estantes um texto sobre magia e tenha curiosidade por ele. Sabe, as pessoas sentem curiosidade por magia. Esta foi uma das consequências mais lamentáveis do meu sucesso. Esse homem poderá ler alguma coisa e se sentir inspirado a experimentar um ou outro encantamento. Afinal de contas, como eu mesmo comecei quando ainda um menino de 12 anos, abri um livro na biblioteca de meu tio e encontrei uma única página arrancada de um volume muito mais antigo. Assim que ali convenci-me de que eu mesmo deveria me tornar um mago. Mesmo?
Mas que interessante, disse Lascelles num tom de completo aborrecimento. Mas creio que é improvável que isso ocorra com Innes, ou Kerr. Innes deve estar em casa, na casa dos 70 anos. Innes deve estar na casa dos 70 anos e Kerr à beira dela. Nenhum deles busca uma nova carreira. Ah, mas não tem parentes jovens, parentes que sejam leitores ávidos de Os Amigos da Magia Inglesa e O Mago Moderno? Parentes que se apoderariam de qualquer livro de magia assim que batessem os olhos nele? Não, perdoe-me, Mr. Lascelles, mas não posso de modo algum considerar a idade avançada dos dois cavaleiros como garantia de nada. Como garantia de nada? Pois bem, mas duvido, senhor, que esses taumatômanos, 58ª nota, jovens que o senhor descreve tão vividamente, tenham qualquer oportunidade de ver a biblioteca, a fim de perseguirem sua pretensão ao ducado, tanto Inês como Kerr incorreram em imensos custos legais. A primeira preocupação do novo duque, seja ele quem for, será para pagar advogados. A primeira medida ao entrar na Fleur's Castle será procurar o que vender. 59ª nota. Ficarei muito e muito surpreso se a biblioteca não for posta à venda uma semana após a decisão do comitê. Uma venda de livros? Exclamou Mr. Norrell, assustado. Qual é o seu temor agora? Perguntou Childermas, erguendo os olhos e interrompendo a escrita. Venda de livros é coisa que em geral lhe agrada. Ah, isso antigamente, explicou Mr. Norrell, quando ninguém no reino, exceto eu mesmo, demonstrava o menor interesse por livros de magia. Agora receio que um grande número de pessoas tente adquiri-los. Provavelmente haverá notas no Times. Ah! Exclamou Drawlight. Se os livros forem adquiridos por alguém, o senhor poderá se queixar aos ministros, poderá se queixar ao príncipe de Gales. Não é do interesse da nação que livros de magia caiam nas mãos de outra pessoa que não o senhor Mr. Norrell. Exceto Strange, disse Lascelles. Creio que o príncipe de Gales ou os ministros não se oporiam a que Strange possuísse os livros. Isso é verdade, concordou Drawlight. Esqueci-me de Strange. Mr. Norrell pareceu ainda mais assustado. Mas Mr. Strange entenderá que é adequado que os livros pertençam a mim, disse. Teriam de ser reunidos numa única biblioteca, não deveriam ser separados? Evidentemente, continuou. Não objetarei que Mr. Strange os leia. Todo mundo sabe quantos dos meus livros, dos meus próprios e preciosos livros, emprestei a Mr. Strange. Bem, quero dizer, dependeria do assunto. Drawlight, Lascelles e Childermas permaneceram calados. Sabiam de fato quantos livros Mr. Norrell emprestara a Mr. Strange, e também quantos negara. Strange é um cavalheiro, disse Lascelles. Comportar-se-á como tal e do senhor esperará o mesmo. Penso que devo adquiri-los, mas se forem a leilão, ele se sentirá no direito de fazer um lance contra o senhor. Mr. Norrell hesitou, olhou para Lascelles e lambeu os lábios com nervosismo. E como imagina que os livros serão vendidos? Por leilão ou por transação particular? Leilão, responderam Lascelles, Drawlight e Childermas ao mesmo tempo. Mr. Norrell cobriu o rosto com as mãos. Claro que, disse Lascelles, devagar, como se a ideia acabasse de lhe ocorrer. Se estivesse no exterior, Strange não poderia fazer nenhum lance. Bebeu um gole de café. Poderia? Mr. Norrell ergueu os olhos com uma nova esperança no rosto. Subitamente tornou-se de todo desejável que Mr. Strange ficasse em Portugal por cerca de 1 ano. 60ª nota.